Bom dia a todos. Iniciamos aqui formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 17 de março de 2022. Eu, Ítalo Simonato, excepcionalmente, eu conduzirei os trabalhos. Também na composição da Câmara, os doutores João Carlos Silag, Luciano Garcia Miguel e Rodrigo Heffelstein. Agradecendo aqui de antemão os doutores Luciano e Rodrigo pela gentileza de prestigiar a Câmara. Também em sessão a doutora Aline, pela representação fiscal, e doutor Tiago e a doutora Regina, que sustentaram oralmente suas razões recursais. Já verificado o quórum, eu informo que a sessão é gravada e após o término será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixarem os microfones no mudo, para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Atendendo aqui pedido de preferência, iniciaremos pelo processo auto de infração 416.171, Tereos, Açúcar e Energia de São José, de relatoria do Dr. João Carlos Silag, a quem passo a palavra para que, assim que puder, contextualizar brevemente a acusação. Bom dia a todos. Vou ler apenas o necessário do relatório da acusação. Na verdade, trata-se de um recurso ordinário que já havia sido julgado pela 15ª Câmara Julgadora, que havia cancelado o auto de infração, mediante a interposição de recurso especial da Fazenda. Os autos chegaram à Câmara Superior, que acabou julgando o mérito e restabelecendo a acusação e encaminhando os autos novamente à instância ordinária, apenas para que fossem apreciados e julgado o recurso ordinário relativamente às demais questões distintas do mérito. E a acusação refere-se à falta de pagamento do imposto em razão da emissão e escrituração de notas fiscais relativas a operações de saída de açúcar bruto, as modalidades MP, matéria-prima, e VHP, Very High Polarization, e com erro na determinação da base de cálculo, tendo em vista que o contribuinte aplicou equivocadamente a redução da base de cálculo, nos termos do artigo 3º, item 5, do anexo 2 do regulamento. O fisco considerou indevida a redução da base de cálculo aplicada por não se tratar esse açúcar de produto destinado a consumo direto. E, portanto, o ICMS devido está sendo cobrado pela diferença entre o destacado nos documentos, que foi a alíquota de 7%, e o efetivamente devido, a alíquota de 18%. Esse é o relatório. Obrigado, doutor João. Passo a palavra ao doutor Tiago. Fica à vontade. Legal. Bom, primeiramente, muito bom dia, doutor Ítalo, na presidência. Bom dia, doutor Silag, relator do caso, doutor Rodrigo, Luciano, e a representante do fisco, doutora Aline, assim como a doutora Regina, que nos acompanha. Esse caso, ele retorna da Câmara Superior para apreciação desse objeto já delimitado, que é a aplicação da alíquota de 12%, em vez da alíquota de 18%. Esse caso chegou na Câmara Superior, um RESP da Fazenda Estadual, para reformar a decisão da Câmara Ordinária, que havia reconhecido o direito da Tereos de aplicar a redução da cesta básica, a carga efetiva de 7%, aos açúcares cristais, VHP e VVHP. A Câmara Superior entendeu que esses açúcares não preenchiam os requisitos para isenção, para redução da carga, equivalente a 7%, porque o açúcar VHP e VVHP não se enquadravam no conceito de cristal ou refinado previsto no rol dos itens de cesta básica. Pois bem, e o caso retorna a essa Câmara
para que, então, seja analisado um pedido subsidiário. Se não deve ser aplicada a alíquota de 7%, produtos da cesta básica, o pedido é que, ao menos, seja aplicado a alíquota de 12%, carga efetiva de 12%, previsto no anexo 2, nas reduções de base, anexo 2 do regulamento de ICMS. Artigo 39, no seu inciso 10, está previsto ali os açúcares, de forma geral, né, destinados a consumo humano. O que nós destacamos, nesse caso, é que se a Câmara Superior afastou a redução da cesta básica para os produtos por entenderem que eles não se enquadravam naquele conceito de cristal previsto ali naquela regulamentação. Mas em nenhum momento ficou afastada a conclusão, inclusive uma conclusão firmada por um laudo pericial da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, né? A conclusão de que o produto ele pode sim ser consumido diretamente, sem qualquer necessidade de refino ou outro processo produtivo. O açúcar cristal VHP e VVHP são aptos a consumo humano, né? E esse é o único requisito que está previsto no parágrafo 1º do artigo 39 do anexo 2, para que seja, então, aplicada essa redução, culminando na carga efetiva de 12%. Então, nós pleiteamos e entendemos que, se não é cabível os 7%, que seja, ao menos, aplicado o percentual de 12%, no presente caso. E o caso da Terreos contém uma peculiaridade que eu preciso destacar, que é o seguinte: conforme documentos de folhas 147 e 148, os produtos vendidos pela Terreos, objeto dessa autuação, foram destinados à Camil. A Camil, ela faz nada mais, nada menos do que empacotar esse açúcar com sua própria marca, que é o açúcar da barra, e revende aos consumidores como o açúcar refinado, ou até o açúcar cristal. Esse foi um fundamento utilizado para demonstrar o direito à redução, tal como um produto de cesta básica, mas não foi suficiente, porque entendeu-se que estava sendo destinado a uma indústria e que também o açúcar VHP é um cristal bruto e não um cristal tal como da prateleira. Mas o fato é que não ficou afastada a destinação e a aptidão desse açúcar para consumo humano, né? O laudo da UFSCar, que eu faço menção, está nas folhas 617 a 625, e também há um documento do setor de engenharia de alimentos da própria companhia, demonstrando as peculiaridades desse produto. É uma declaração de composição de origem nas folhas 627, que tem a mesma conclusão que o laudo da UFSCar. O produto é apto a consumo humano, pode ser consumido diretamente, sem que seja necessário qualquer refino ou qualquer outra preparação, desde que, e é o único requisito, sejam observadas boas práticas da industrialização. Senhores, esses são os fundamentos, esse é o único objeto desse retorno de julgamento, e o nosso pedido, então, para que seja apreciado esse pedido subsidiário e seja aplicado, então, a alíquota de 12%, cancelando-se parcialmente o auto de infração que aplicou a alíquota básica de 18%. Agradeço e fico à disposição. Obrigado, Dr. Tiago. Devolvo a palavra ao relator. Cumprimento o patrono pela exposição das razões e vou passar a exposição do meu voto. Então, examinando as questões remanescentes trazidas em recurso ordinário, com relação à alegação de nulidade do auto de infração decorrente da ausência do referendo
da Comissão de Controle de Qualidade, nos termos da Portaria CAT 115 de 2014, eu entendo não proceder a essa alegação, uma vez que, pelas seguintes razões, nessa portaria, no seu artigo 3º, são relacionados os principais pontos que devem ser verificados pelas comissões de controle de qualidade, e verifica-se que esses eventuais erros que possam existir no auto de infração já estavam previstos no artigo 142 do CTN, e se o contribuinte, porventura, entendesse estar presentes alguns desses erros, desses vícios no auto de infração, ele já teria, anteriormente à edição da Portaria CAT 115, ele já teria o contribuinte já teria como requerer a correção, até a nulidade do auto de infração, ou a correção por meio do artigo 12 da Lei 13.457, a Lei do Contencioso. E, de qualquer forma, não se verifica que o contribuinte tenha apontado algum erro decorrente, algum prejuízo decorrente da ausência desse referendo. E esse referendo, como se sabe, ele na verdade, ele foi, essa portaria CAT 115 surgiu apenas para uniformizar e disciplinar o controle de qualidade interno do fisco relativamente às atividades relativas ao auto de infração, não tendo qualquer benefício, não trazendo qualquer benefício direto ao contribuinte. Portanto, além de não haver previsão legal para a presença desse referendo no auto de infração, também não se verifica, nem o contribuinte sequer mencionou qualquer prejuízo que ele tivesse sofrido. Portanto, afasto essa alegação de nulidade. Com relação com relação a, talvez, a questão principal da alíquota de 12%, subsidiariamente, uma vez que não foi atendido o pleito do contribuinte pela alíquota não foi reconhecido o direito à alíquota de 7%, o contribuinte faz esse pleito com base na aplicação do artigo 39, inciso 10 do anexo 2 do regulamento. Agora, verifica-se que a redução da base de cálculo nos termos desse dispositivo, inicialmente é exigido que o açúcar seja comercializado, seja destinado ao consumo direto, ao consumo humano, o que não se comprova nesses autos, uma vez que, conforme consta dos autos ao longo do processo, o açúcar pode ser destinado também, pode ter outros destinos, como, por exemplo, para diversas aplicações farmacêuticas. E, de qualquer forma, ainda que se considerasse que esse açúcar pudesse ser destinado ao consumo direto, ao consumo humano, o dispositivo prevê uma série de exigências a serem cumpridas pelo contribuinte para que ele faça jus à aplicação dessa redução da base de cálculo, a 12%. Entre elas, que o contribuinte comprove não haver cumulatividade com algum outro benefício fiscal, que ele tenha apresentado regularmente as informações econômico-fiscais ao fisco, que ele esteja em situação regular perante o fisco, que não possua, por qualquer de seus estabelecimentos, débitos fiscais inscritos em dívida ativa. Todos esses requisitos estão previstos nos parágrafos do artigo 39 do anexo 2. E nos autos não se verifica que o contribuinte tenha feito essas comprovações visando aproveitar a redução da base de cálculo prevista no artigo 39. Portanto, por todas essas razões, inclusive, no meu entendimento, pela falta de comprovação de que o açúcar se destina ao consumo direto, mas não só por essa razão, entendo que não procede o pedido do contribuinte nesse sentido, de aplicar-se a alíquota de 12%. Com relação ao pedido de relevação da multa, também não foi adimplido um dos requisitos objetivos do artigo 527A do regulamento, que
que determina que a infração não possa implicar falta de pagamento do imposto, o que se verifica no caso do presente auto de infração, portanto, não acolho o pedido de relevação da multa. E com relação às duas questões referentes a juros limitados à taxa Selic e não atualização do valor base das operações para efeito de aplicação da multa, ambas as questões são objeto de súmulas desse tribunal, súmulas número 10 e 13, respectivamente, portanto, também não são acolhidas esses pedidos, e de forma que o recurso ordinário, nos estritos termos determinados pela Câmara Superior, está sendo conhecido parcialmente, apenas com relação às questões subsidiárias, remanescentes, não julgadas, não apreciadas na Câmara Superior, e nessa parte eu estou negando provimento, de forma que o auto de infração resta, então, integralmente mantido. Esse é o meu voto. Obrigado, Dr. Silag. Assim que o senhor puder registrar o voto, eu pergunto aos demais julgadores ou à representação fiscal se tem algum comentário, alguma objeção. Não havendo. Dr. Rodrigo? Presidente, eu vou acompanhar Na realidade, eu tinha um entendimento diverso ao do Xilag em relação ao tema, mas tendo em vista aí alguns julgados reiterados posteriores da Câmara Superior em relação aos julgados que eu tinha proferido na ocasião, eu me curvo aí ao entendimento maciço da Superior, tá? Então eu acompanho o relator. Obrigado, Dr. Rodrigo. Só aguardando o registro do voto. Pronto, registrado. Obrigado. Com isso, eu encerro os debates e inicio a verificação de quórum. Iniciar a votação. Só falta o voto do Dr. Luciano. Eu estou tentando colocar aqui um momentinho só, por favor. Tá ok. E ele não está aparecendo, ele não está abrindo para mim, para o voto, viu? O Dr. Luciano, veja se embaixo do quadrinho aí do voto aparece o nome do Dr.
SILAG e uma bolinha para clicar. Então, não está aparecendo isso aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Eu vou reabrir debates. Ele aparece votação iniciada, né? Tá, eu voltei, fiz a verificação de quórum de novo. Tá. Aparece que situação, verificando o quórum. Aí o doutor Luciano, doutor Rodrigo confirmam, ok. Aliás, doutor Luciano, o senhor consegue confirmar o quórum de novo? Para mim consta que não confirmou. Confirmar presença. É um botãozinho aí. Não está aparecendo? Que estranho. Por enquanto, não. Eu vou sair do empate e vou entrar de novo, tá? Ok. Então, para mim, o Ítalo, eu entro aqui em voto eletrônico e aparece só os processos em pauta. Agora você volta nele, clica no número do processo, que é o AIN, né? No número do AIN. Aí vai ter já o campo de votação, vai ter o voto do SILAG registrado e abaixo dele vai ter uma janelinha confirmar presença. Confirmar presença, agora sim. Sim. Ok. Eu vou iniciar a votação. Certo. E lá embaixo, depois do voto registrado do Dr. SILAG, tem lá um campo escrito votação. Certo. Voto do relator, João Carlos SILAG. Tem que clicar na bolinha aí e gravar. Veja se aparece isso. Apareceu. Ok, veio aqui. Obrigado, doutor Luciano. Encerro a votação. Doutor Tiago, ficou mantido o voto nos termos do voto do relator. Agradeço a presença e boa sorte aí em seu compromisso acadêmico de logo mais, tá? Muito obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu só encerrar o julgamento aqui. Próximo processo, com o pedido de sustentação oral, é SEB Comercial de Produtos Domésticos, auto de infração 4.117.501. É de minha relatoria, então brevemente eu só destaco que a acusação única aqui é de crédito indevido decorrente da escrituração de notas fiscais de entrada de emissão do próprio contribuinte relativos a supostas devoluções de mercadorias. Entretanto, segundo consta do relato infracional, os remetentes mencionados nos documentos fiscais são pessoas jurídicas devidamente inscritas como contribuintes e deveriam ter emitido notas fiscais para efetuarem a devolução. Não havendo nenhuma menção no verso das notas fiscais apresentadas de que as mercadorias tenham sido recusadas por ocasião da entrega das mesmas. E, em muitos casos, o tempo decorrido seria muito longo. Essa é a premissa acusatória e é o que está em julgamento através de recurso ordinário. Eu passo a palavra à doutora Regina para a sustentação oral. Bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade de trazer as nossas
as nossas razões aqui recursais de forma oral. Eu gostaria de informá-los que esse processo teve uma alteração de patrono, né? Ele estava com o Toureiro Advogados e agora está com o Madrone, tá? Bom, vamos lá. Nesse processo, a gente já alegou algumas questões preliminares que a gente entende que são relevantes, porque o auto de infração, ele inicialmente foi lavrado com uma incorreção em relação à fundamentação legal dele, tá? O que nos levou a crer que, de fato, a portaria 115 de 2014 não foi observada, especialmente o artigo 2º, porque o auto foi lançado e foi lançado em face do contribuinte com incorreções bastante grosseiras, tá? Essas incorreções no julgamento de primeira instância aparentemente foram sanadas, né? A fundamentação legal foi alterada, mas a gente entende que esse vício ele prejudicou o auto desde o seu início. Tá? Então, essa é uma questão preliminar que eu gostaria de trazer aqui. E também a questão da afronta ao nos conformes, porque quando da lavratura do auto de infração, a SEB era a mais, né? E sendo a mais, ela tinha algumas prerrogativas de um procedimento preparatório para o lançamento de auto de infração que permite, né, a regularização de determinadas incorreções que não foi observado. Eu tenho conhecimento de que no julgamento de primeira instância foi alegado que o decreto que regulamenta o nos conformes não estava em vigor à época do lançamento. No entanto, a legislação já estava em vigor, a SEB já era inclusive ranqueada, e a gente entende sim que, por ser mera regulamentação, ela deveria retroagir no tempo, e esse direito da SEB deveria ter sido respeitado, tá? Isso são as questões preliminares que a gente gostaria de trazer. Adentrando a questão material, eu acho que é importante a gente fazer alguns esclarecimentos aqui. Qual que é o ponto? O ponto é que esse caso está sendo tratado como se a empresa tivesse emitindo notas de entrada sem nenhuma razão para o surgimento de créditos de ICMS que não correspondem a nenhuma saída. E eu acho que já deve ter ficado bastante claro pelos documentos juntados aos autos que não é bem assim. Eu não vou aqui assumir uma postura leviana de dizer que a empresa é totalmente correta. Não, ela não está. O cumprimento das obrigações acessórias não se deu da forma como é previsto na legislação. Isso é um fato já em controvérsia nos autos e não cabe a mim aqui tentar convencê-los do contrário. Não é isso. O que, de fato, a gente entende que precisa de um pouco mais da atenção dos senhores para que esse auto de infração seja julgado da forma mais adequada para ambas as partes, é que, de fato, existe uma questão comercial enfrentada pela SEB na venda das mercadorias, que é um agendamento para a realização dessas vendas, que é feito mediante a emissão de nota fiscal por exigência das partes dos clientes deles, tá? Essa é uma questão de mercado que não é enfrentada só pela SEB, mas para todo mundo do mercado, e vocês já devem ter, inclusive, se deparado com situações semelhantes. Acontece que, quando ela faz esse agendamento, algumas vezes, em momento posterior, o cliente não quer mais a mercadoria, ele recusa a mercadoria. Então, a mercadoria, ela não chega a sair da SEB, tá? Ela não chega a sair. Então, qual que é a questão que a gente enfrenta aí? Quando ela emite a nota e faz o destaque do ICMS. Só que o fato gerador, ele não chega a ocorrer, tá? Então, como ele não chega a ocorrer e a nota já foi emitida, a mercadoria sequer sai do estabelecimento, então não temos a possibilidade de ter a recusa na forma da lei. O procedimento que a empresa adotou foi emitir notas de entrada, fazendo referência a essas mesmas notas de saída para neutralizar o ICMS. Então, na verdade, ela não está se creditando de valores que ela não teria direito. Ela está neutralizando saídas que não aconteceram, tá? E aí eu acho que é importante ficar claro isso, porque o mero descumprimento da obrigação acessória, não, nesse caso, não gera a incidência do ICMS. Por quê? Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque se esses créditos forem glosados,
né, da devolução das mercadorias, se eles forem glosados, a SEB vai estar sujeita a pagamento de ICMS de saídas que não ocorreram. E sobre essa questão material de não ter ocorrido, e até chamando aqui para vocês o princípio da verdade material que está, né, que é uma base dos processos administrativos, a SEB conseguiu juntar aos autos comprovantes e declarações de clientes informando que, de fato, essa situação ocorreu. Tá? Que, de fato, elas não receberam as mercadorias, então, que as saídas de fato não ocorreram. Então, eu acho que o ponto máximo que eu queria trazer de atenção dos senhores é dividir essa questão entre o descumprimento da obrigação acessória e os créditos. Porque a questão dos créditos, ela de fato está atrelada ao princípio da não cumulatividade e ao próprio, não só ao princípio da não cumulatividade, mas aos próprios dispositivos que fixam o fato gerador de ICMS, porque ele não ocorreu. E é isso que a gente tentou trazer aqui com as declarações dos clientes falando que eles não receberam os produtos, né? Não teve essa saída. Então, por esse motivo, apenas em relação aos créditos, a gente gostaria que fosse analisado com um maior cuidado essa questão, para que o contribuinte não esteja sujeito ao pagamento do imposto por um fato gerador que não ocorreu, tá? Em relação às questões da multa e dos juros, eu atuei por 2 biênios como juíza do TIT e sei bem o posicionamento. Então, acho que não tem necessidade de entrar nesse ponto, né? Eu sei que o posicionamento, né, do TIT é no sentido de manter mesmo as cobranças, mas eu acho que vale eu pedir uma atenção em relação a essas questões dos créditos, tá? É isso que eu gostaria de trazer. Agradeço imensamente a atenção de vocês e sempre lembrando que é uma honra, viu, estar aqui com vocês. Obrigado, doutora Regina. Feitas as sustentações orais, que agradeço pela brevidade e objetividade, eu vou direto à leitura do voto. O voto já está registrado no sistema. A acusação fiscal, como dito, versa sobre o creditamento indevido decorrente de escrituração de notas fiscais de entrada de emissão do próprio contribuinte. Há uma preliminar em que defende a recorrente a nulidade do auto de infração por erro de direito, dispondo que a autoridade fiscal, quando o lançamento de ofício, situa artigos que não têm qualquer relação com a suposta infração praticada e que veiculam apenas deveres instrumentais aos contribuintes acerca da emissão de documentos fiscais, respectiva escrituração, concluindo que houve flagrante erro na capitulação legal da conduta, constituindo-se erro de direito e vício material do lançamento. Digo eu que a infringência corretamente indica o artigo 61, parágrafo 7º, item 1, dispondo ele que o crédito será admitido somente após sanadas as irregularidades contidas em documentação fiscal que não for exigido para a respectiva operação ou prestação, corroborando precisamente com a premissa acusatória, na qual o crédito devido dá-se, uma vez que as notas eletrônicas que embasam as operações não serem o exigido para a respectiva operação. Ainda menciona-se na infringência o artigo 453 do regulamento, que estabelece o regramento fiscal para estabelecimento que receber em retorno mercadoria por qualquer motivo não entregue ao destinatário. Tal dispositivo foi tido como infringido, visto que, conforme relato infracional, as notas fiscais, as DANFs, não tem qualquer menção quanto ao motivo da recusa por ocasião da entrega. A capitulação infracional correlaciona-se perfeitamente à conduta narrada no auto de infração, concluindo, portanto, que há adequada subsunção de fato à norma, inexistindo pretenso erro de direito. Ademais, a recorrente entendeu o contexto acusatório que lhe foi imputado, exercendo amplamente o seu direito de defesa. Quanto à capitulação da multa, vez que o dispositivo sancionador adotado, que é o 85-2J da 6374, revela-se igualmente assertivo ante a ausência de hipótese infracional mais adequada prevista nas alíneas anteriores, recaindo a conduta na hipótese penal residual. Não há, frise-se, qualquer ilegalidade na existência de hipótese infracional genérica,
intentando alcançar toda conduta que porventura não se amolde em outras hipóteses infracionais. Assim, antecipadamente afasta-se o argumento de ausência de tipicidade da multa aplicada. Ainda preliminar, defende a recorrente ausência da correta ordem de serviço fiscal, dispondo que a ordem de serviço não tem sua validade confirmada no sítio da Secretaria da Fazenda, explicando que a mencionada OSF foi recebida no dia 24 de 1 de 2014, ocorre que as folhas tais a mesma OSF, agora datada de 14 de 8 de 2018, contando com dados responsáveis pela execução dos trabalhos diferentes daquela inicialmente mencionada, com a estranha informação manuscrita de que foi aditada para 1 do 12 a 12 de 14. Além disso, tais informações, principalmente a manuscrita, não constam da mesma cópia obtida junto ao sítio da Secretaria da Fazenda, que compromete o fundamento de validade. Digo sem razão recorrente, ainda que a OSF tivesse sido originalmente emitida e recebida em janeiro de 2014, nada impede que a mesma ordem de serviço fiscal tenha sido aditada de modo a restabelecer um trabalho fiscal que por qualquer motivo não tenha sido encerrado à época. O objeto abrangente do trabalho fiscal, que é examinar a regularidade do cumprimento das obrigações principais e acessórias nos termos da legislação vigente, descortina que não havia limites fiscalizatórios, podendo a autoridade fiscal apurar toda e qualquer conduta do contribuinte, relativa a toda e qualquer obrigação fiscal principal e acessória, frisando que a legislação estadual não fixa prazo para o término da ação fiscal, podendo ela estender-se enquanto necessária, tendo como única baliza temporal o prazo decadencial. A suposta ausência de limites ou do período de trabalho fiscal dos agentes não se traduz no alegado vício formal, devendo ser afastada preliminar. No mérito, defende a recorrente, explicando as suas razões, que foram muito bem expostas pela doutora Regina, e digo eu que, oportunamente, anote que a recusa das mercadorias pode ocorrer de duas formas. O destinatário emite uma nota fiscal de devolução, ou o destinatário recusa a mercadoria no verso do DANF, destacando-se os motivos que levaram a isso. Aparentemente, nenhum dos procedimentos foi observado pela recorrente. Eu transcrevo aqui a redação original do artigo 453, dizendo que cabe ao contribuinte exibir ao fisco, quando exigido, todos os elementos, inclusive os contábeis, comprobatórios de que a importância eventualmente debitada não tenha sido recebida, e apresentar a primeira via contendo no verso a indicação efetuada pelo destinatário ao transportador do motivo de não ter sido entregue a mercadoria. Assim, por prudência fiscal, o fisco exige a comprovação insofismável do retorno das mercadorias ao estoque da recorrente, não bastando formar o registro em seus livros fiscais. Justifica a recorrente as folhas 5777, 5952, que apresentou declarações de recusa do recebimento de mercadorias subscritas por representantes legais dos seus clientes, de modo a demonstrar, aqui não integralmente, frise-se, que as mercadorias foram recusadas no destino, motivando o comportamento fiscal adotado pela recorrente, que é de emissão de nota fiscal de entrada, escrituração e creditamento do imposto lá destacado. Ocorre que tal documentação a mim não pode ser acolhida, e eu explico. Em sede defensiva, e o que foi confirmado aqui em sustentação oral, aduzir a recorrente que em todas as notas fiscais de saída, a suposta data de saída corresponde exatamente à mesma data de emissão, cujo horário é sempre o mesmo, meia-noite. Isso demonstra que a suposta data de saída e horário são gerados automaticamente pelo sistema, não havendo a respectiva operação de circulação de mercadoria. Inclusive, sequer existem conhecimentos de transporte emitidos nessas operações, que comprova novamente que as mercadorias jamais saíram do estabelecimento. Assim, admite a recorrente impugnação que as mercadorias jamais saíram do seu estabelecimento comercial. No entanto, ignorando suas premissas defensivas e inaugurais, passou a alegar em sede recursal que diligenciou junto aos seus clientes a fim de obter a declaração que confirma a recusa do recebimento das mercadorias constantes das notas fiscais. Aí questiono, né, se as mercadorias sequer saíram do estabelecimento comercial, não haveria como admitir que essas mercadorias saíram e foram recusadas no destinatário. Importantíssimo destacar que as declarações de recusa juntadas pela recorrente, em ampla maioria, foram elaboradas pela própria recorrente e não livremente pelas destinatárias, contendo rigorosamente a mesma redação. Constam das declarações a expressão
Por motivos comerciais ou por estar em desacordo com o pedido, recusamos o recebimento das mercadorias, generalizando as ocorrências fáticas de cada operação e, mais importante, sugerindo que as entregas foram realizadas, mas as mercadorias foram recusadas no destino, opondo-se aí até à defesa inicial, no sentido de que as mercadorias sequer saíram do estabelecimento. Ainda destaca que as declarações foram datadas apenas após o início da fiscalização, mas em verdade foram subscritas após a lavratura do auto de fração, conforme expõe as declarações de folhas tais, que destaco aqui, dizendo que elas têm uma data, 10 de 10 de 2018, mas a maioria delas foi assinada em outra data, muitas delas muitos meses depois, sempre em 2019. Em que pese o esforço empreendido pela recorrente na tentativa de instrumentalizar a suposta recusa das mercadorias, exige a legislação de regência que seja exibido ao fisco todos os elementos, inclusive os contábeis, comprobatórios de que a importância eventualmente debitada ao destinatário não tenha sido recebida, além de indicar no documento físico o motivo de não ter sido entregue a mercadoria. Tais elementos documentais, por óbvio, deveriam existir antes do procedimento fiscal adotado pela recorrente, e nunca de modo a intempestivamente sanear a postura fiscal adotada ao arrepio da legislação de regência. Assim, seja pelo fato de não haver coerência entre os fatos narrados pela recorrente de defesa em recurso contradizendo-se, seja em razão de a documentação encartada aos autos ter sido elaborada a posteriori, penso que tal documentação não se presta a afirmar as premissas fiscais, muito pelo contrário, apenas a confirmam, ao passo que, de fato, a recorrente não apresentou à fiscalização documentos aptos a chancelar o comportamento fiscal adotado pela recorrente, ao tempo das condutas tidas como infracionais, não bastando que tais documentos sejam trazidos a lumes após a lavratura do auto de fração, muito menos da forma como foram apresentados. Não havendo, observando os dispositivos do artigo 453, correta autuação que deve ser mantida. Digo que não há necessidade de converter o feito de diligência para que se averigue a recusa dos demais destinatários. A 1, pois o ônus probatório recai sobre a recorrente. A 2, pois tais justificativas documentalmente comprovadas já deveriam existir antes da ação fiscal, não podendo ser suplantadas tardiamente. Aqui um destaque, assim, eu até entendo que essas questões comerciais são sempre muito delicadas e por vezes o comercial acaba passando na frente, né, das questões fiscais, mas fato é que as notas foram emitidas, aduziu-se que ocorreu o fato gerador, esse imposto foi levado ao seu livro registro de saída, então o que foi feito aqui, da forma como foi feito, acabou sendo um exercício de autotutela do contribuinte, ao arrepio da própria legislação de regência, e é muito sensível que a gente chancele esse tipo de comportamento. A gente sabe que haveria outras formas menos traumáticas de se resolver essa questão, então a mim é bastante complicado isso. Digo que quanto à suposta impossibilidade de lavrar o auto de infração quando existir saldo credor, eu reproduzo aqui jurisprudências firmes dessa corte, no sentido de que não há previsão legal para que o agente fiscal realize procedimento de compensação do imposto devido. A própria existência de saldo credor não afasta o cometimento do ilícito tributário, então não há como acolher essa tese. Com relação às afrontas à portaria CAT 115 e à legislação do nos conformes, com relação à primeira, digo que a ausência de comprovação nos autos não é causa de nulidade do auto de infração, trata-se de dispositivo interno corpóreos do órgão fiscalizatório, não constando entre os elementos essenciais do auto de infração a jurisprudência da superior nesse mesmo sentido. Com relação à inobservância dos nos conformes, embora a classificação de A+, do contribuinte permita o acesso ao procedimento de análise fiscal prévia, digo que tal circunstância não é automática e nem se confunde com a instauração de ordem de serviço fiscal. Não há na legislação de regência obrigatoriedade de implementação automatizada dos procedimentos previstos no artigo 14 da legislação dos nos conformes, aos contribuintes classificados como A+, e A, não se observando qualquer ofensa a princípios tributários constitucionais. Com relação à penalidade confiscatória, cito o artigo 28 da 13457, quanto ao pedido de relevação da multa pelo 527A, eu penso que
a acusação de crédito indevido acaba por implicar, ainda que indiretamente, ainda que postergado a momento ulterior, na falta de pagamento do imposto, obstando a aplicação dessa benesse. Quanto aos argumentos de juros e atualização da base de cálculo para aplicação da multa, cito as súmulas 10 e 13 desse tribunal. Em suma, eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando-lhe provimento e abro os debates, caso alguém queira fazer alguma consideração. Não havendo divergências, eu encerro os debates, faço a verificação de quórum. Inicio a votação. O Luciano conseguiu localizar aí? Eu já gravei o voto, não está aparecendo como Não, para mim não. estranho. Chegou a clicar em gravar esse voto? Pois é, então, gravei. Já apareceu, já. Agora veio. Agora veio, obrigado. Deve estar com alguma instabilidade no sistema. Às vezes o delay também é grande aqui. Todos votaram, eu encerro a votação. E destaco que ficou mantido o voto no mesmo sentido do relatado, recurso ordinário conhecido e não provido. Agradeço a doutora Regina pelo prestígio. Eu que agradeço, gente. Tenham um bom dia. Obrigado, bom dia. Encerro o julgamento. Seguindo a ordem da pauta, MTL, auto de infração 416.780, de minha relatoria. Eu vou até fazer o registro do voto aqui, para que o Dr. Silag possa já fazer o pedido de preferência. Dr. Silag, quando o senhor quiser, pode gravar o pedido de preferência. Eu vou à leitura enquanto o senhor consegue registrar aí. É uma infração relativa a crédito indevido de escritoração de livros fiscais de entrada, referente a operações de resíduo de madeira, mas confesso que não me debrucei sobre o mérito, por entender que esse processo não se encontra em condições de julgamento, demandando saneamento. Desde a impugnação, defende a recorrente que não há nos autos a cópia do órgão do serviço fiscal, qualquer documento que tenha instruído, hábeis a autorizar o agir do agente fiscal, de modo que das informações acostadas à auto de infração, bem como daqueles contidos em seu bojo, é impossível concluir o quanto exarado pelo agente fiscal de renda, não possuindo contribuinte elementos suficientes para saber se a fiscalização referiu-se se balizou única e exclusivamente ao tema e período pré-determinado na ordem exarada pela administração pública. O julgador de piso, atendendo ao pleito da recorrente, converteu o julgamento em diligência para que os atos fossem encaminhados ao órgão
fiscal atuante, a fim de que fosse juntada a cópia da ordem de serviço de fiscalização ou qualquer outro documento equivalente com a devida comprovação de sua respectiva entrega. Em resposta, o autor do feito dispôs, aqui eu transcrevo, que a ordem de fiscalização foi realizada, o serviço fiscal foi realizado ao amparo da OSF e não à revelia. A ordem foi mencionada nas duas notificações via DEC, ambas em anexo, né? E a empresa esteve ciente da respectiva OSF desde o recebimento da primeira notificação. Aqui é uma frase meio dúbia, né? Esteve ciente da respectiva ordem de serviço de fiscalização desde o recebimento da primeira notificação. A ciência da OSF tem que se dar com a entrega da OSF, não com a notificação, mas enfim. O julgador ACO, relativizando a própria determinação, decidiu que a vontade do legislador e a finalidade das regras não foi a de impedir a realização de ação fiscal não autorizada, evitando que o contribuinte fosse submetido à fiscalização indevida. Conforme elucidado pelo agente fiscal de renda, a empresa tomou conhecimento desde a primeira notificação, inclusive sendo-lhe informado o número, e deu por concluída a diligência. A recorrente de suas ações recursais, ela continua incessantemente sublinhando esse argumento preliminar, questionando por que o ilustre fiscal de renda não juntou a OSF e o comprovante de sua entrega recorrente, tal como solicitado. Porque, mesmo ciente da determinação da juntada, da OSF ressaltou apenas a juntada das notificações, que claramente não substituem a OSF, porque indicou ao menos não indicou ao menos o número da senha de consulta do teor da OSF. Esses são os questionamentos feitos pelo contribuinte. E digo que esses questionamentos são razoáveis. Diferentemente do que defende a representação fiscal, ao dispor que a falta da juntada da OSF não acarreta nulidade do auto de infração, tendo em vista que esse procedimento não tem qualquer relevância para comprovar a prática da infração à legislação tributária, digo que não se trata de exigir que a ordem de serviço fiscal conste do próprio auto de infração, não sendo ela, de fato, elemento essencial do lançamento de ofício. Isso aqui eu admito no voto. Entretanto, a recorrente contesta a própria existência da OSF, supondo não tê-la recebido. Para contrapor-se à tese defensiva adotada pela recorrente, competiria ao autor do feito apresentar a própria OSF, bem como a comprovação da ciência pessoal do contribuinte. No ponto, registro que é direito do contribuinte a apresentação da ordem de fiscalização, autorizando a execução das auditorias fiscais, coleta de dados ou outros procedimentos, está na Lei Complementar 939 de 2003. Frisando que, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, a execução do trabalho será precedida da emissão dessa OSF e que a ordem de fiscalização conterá a identificação dos agentes, autoridade responsável, contribuinte e o local onde será executado. Ainda que o autor do feito tenha indicado o número da OSF, esse número tem nos autos, digo que não basta a indicação do número da ordem para que a narrativa adotada pela recorrente dissipe-se. Para que se combata a tese do contribuinte, é preciso que se demonstre documentalmente que tal OSF existe e que a recorrente à época foi cientificada no início dos trabalhos fiscais, pouco importando que as notificações que supostamente daí advieram foram comprovadamente recebidas pelo contribuinte e até atendidas. Isso pois, sem uma OSF válida, o trabalho fiscal não poderia ser iniciado e desenvolvido, salvo em casos excepcionais. Diante de todo exposto e renovando a diligência proposta pelo juízo ACO, que entendo não ter sido cumprida, eu opino pela conversão do julgamento em diligência para que os autos sejam encaminhados ao autor do feito, a fim de que no prazo de 30 dias seja juntada a OSF, número tal, com a devida comprovação de sua efetiva entrega ao autuado. Após o cumprimento, opino pela manifestação da representação fiscal, retornando o feito a essa Câmara de Julgamento. É assim que eu opinei, e o Dr. Silag, ele tem uma divergência, ele vai falar agora. Obrigado, doutor Ítalo. Só antes, eu peço a sua ajuda, porque eu não sei como registrar o voto. Então, doutor, pelo que eu me recordo, você só vai clicar em não há questões antecedentes,
e parar por aí. Aí você vai gravar esse tipo de voto. Então, você não vai fazer qualquer tipo de outro registro. Então, não há questões antecedentes, é o único botão que vai clicar e gravar. Como eu já havia clicado vários deles, tá, acho que eu não consigo desfazer a seleção. Então, acho que eu vou tentar anular esse registro, quer dizer, cancelar esse registro e fazer de novo, só rapidamente. Eu cancelo por aqui. Tá ótimo. Cancelei. Acho que você tem que pedir a preferência de novo, né? Concedida. Tá ok. Obrigado. Perfeito, o registro. Pode ficar à vontade, Silag. Ok, obrigado, Ítalo. Como o voto é curto, eu vou ler partes do voto. Com a devida vênia, discordo do entendimento apresentado pelo ilustre culto juiz relator, Dr. Ítalo Costa Simonato, a quem rendo minhas costumeiras homenagens, razão pela qual passo a expor o meu voto em preferência. O douto relator decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que o autor do feito juntasse cópia da ordem de serviço fiscal que autorizou a lavratura do presente auto. Tal decisão tem por fundamento o pressuposto que a OSF deve estar presente nos autos sob pena de nulidade do auto de infração. Entendo que a juntada da OSF aos autos não é obrigatória, nem essencial, não se encontrando esta previsão na legislação. Destaca-se que a Lei Complementar número 939 de 2003, o denominado Código de Defesa do Contribuinte, CODECON, em seu artigo 4º, inciso 9, prevê ser direito do contribuinte a apresentação de ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coleta de dados ou quaisquer outros procedimentos determinados pela administração tributária, observando-se o disposto no artigo 9º. E o artigo 9º, por sua vez, determina a obrigatoriedade quanto à existência da ordem de serviço de fiscalização antes do início da fiscalização e não a juntada da OSF na lavratura do auto. A presença da OSF nos autos não consta entre os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e nem nos artigos 4º e 9º da Lei Complementar 939 ou ainda na Lei 13.457, a Lei do Contencioso. Retiro do voto do ilustre relator, que o agente fiscal identificou a respectiva OSF, afirmando que esta foi mencionada por 2 vezes nas notificações anexas ao conjunto probatório do auto, que o contribuinte esteve ciente da OSF por ocasião do recebimento das 2 notificações, conforme certificação eletrônica, e que a ciência da OSF é comprovada também pela entrega da resposta à notificação, também anexa ao auto de infração. A razão de inexistir exigência para que o OSF, que autoriza o início dos trabalhos de fiscalização, esteja presente no auto é que este se constitui em documento de uso interno do fisco, não tendo qualquer relevância para o contribuinte. Não procede a alegação de nulidade do auto por ausência de cópia da OSF
e ressalta-se não haver previsão legal quanto à obrigatoriedade da sua presença no auto e se ausente algum dos elementos previstos no artigo 142 do CTN, o contribuinte poderia ter apontado a respectiva nulidade, o que não fez. Ademais, a autuada não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo decorrente da ausência da cópia da OSF nos autos, e nota-se que inclusive, em sentido contrário, nota-se que o contribuinte compreendeu a acusação que lhe foi imputada, tendo se defendido adequadamente ao longo desse processo administrativo. E observo que a matéria não é nova neste egrégio tribunal, a qual já foi objeto de diversos julgamentos na colenda da Câmara Superior, sendo pacífica a tese de que não é obrigatória a presença da ordem de serviço no auto de infração. E a título de exemplo, reproduzo a seguir excertos do voto de minha lavra, proferido no julgamento do recurso especial do auto de infração 4.089.043, julgado em sessão de 10 de outubro de 2019, que prevaleceu por unanimidade. E aí eu destaco partes do referido voto, sendo que alguns dos principais fundamentos eu já apresentei no meu voto. E, finalizando, deixo de acompanhar a proposta de conversão do julgamento em diligência, conforme o voto do relator, propondo o retorno dos autos ao ilustre juiz relator para a continuidade do julgamento. É como voto. Obrigado, doutor Silag. Como há aqui divergência, pergunto para a doutora Aline se quer fazer algum comentário nesse processo. Não, só enfatizar, né, que em relação ao artigo 9º da 939, que é a emissão de OSF, realmente teve a emissão que foi, inclusive, fornecido o número pelo autor do feito. Em relação ao artigo 4º da Lei Complementar 939, né, que é o direito de apresentação de OSF para conduzir os trabalhos, eu entendo que quando foi informado o número da OSF com a primeira notificação, que foi informado pelo autor do feito, esse requisito também acabou sendo cumprido, porque deu ciência do início dos trabalhos fiscais com uma autorização para esse procedimento, para o procedimento adotado. Então, o contribuinte respondeu à notificação, né, fiscal sem fazer qualquer contestação em relação ao OSF ou ao número do OSF ou qualquer solicitação. Então, dessa forma, eu acho que não houve a nulidade do procedimento adotado. É isso. Obrigado, doutora Aline. Doutor Luciano, quer fazer alguma consideração? Também concordo com o voto, com as razões do voto divergentes, né? Só sublinhando que a ordem de serviço e fiscalização ela tem um objetivo, que é conferir certeza e segurança a quem está sendo fiscalizado da competência do auditor fiscal em realizar o trabalho. E esta certeza e segurança, na verdade, ela se perfaz quando o contribuinte verifica, junto ao site da Secretaria de Fazenda e Planejamento, a autenticidade da ordem, desta ordem, né? Então, como bem apontou a representação fiscal, o número da ordem de serviço de fiscalização foi fornecido, né? O contribuinte poderia muito bem, provavelmente, verificou a autenticidade da ordem e a competência do agente. Então, não há nenhum prejuízo que a falta da juntada desta ordem, né? Aliás, da juntada do documento físico, porque, em minha opinião, quando se informa o número da ordem, né, e esta ordem está, sim, né, hospedada no site da Secretaria da Fazenda, ele é um documento eletrônico, eu entendo que, de uma certa forma, ela foi juntada também, né? Então, por essas razões, eu acompanho o voto de divergência. Obrigado, doutor Luciano. Doutor Rodrigo, alguma consideração?
presidente, demais julgadores, representação fiscal, eu entendo que a ordem de serviço, a juntada dela, a não juntada dela aos autos não implicaria realmente numa nulidade, como até colocado pelo voto do relator. Acontece que, analisando aqui as razões recursais e até o que consta no voto do relator, a questão que foi colocada pelo contribuinte foi colocando em xeque a própria existência, né, do documento, né? Então, em relação a isso, me causou até apesar de constar um número, tudo em alguns documentos, me causou até uma certa estranheza isso não ter sido juntado. E isso acabou até passando, o próprio julgador de primeira instância, ele converte em diligência e ele acaba superando essa questão sem que a diligência tivesse sido cumprida efetivamente lá atrás, né? Então, a meu ver, aí, eu acredito que essa questão ela tem que ser realmente, eu acho que tem que ser sanado, até porque já houve, né, uma conversão de diligência que não foi cumprida, né? O processo já teve ali um certo retardamento devido a uma diligência, algo que não foi cumprido, e eu entendo que até para conferir aí realmente, aí sim, a questão da existência ou não da ordem, aí sim, isso, a meu ver, compromete ou não o auto de infração, o próprio lançamento, né? Então, aí, a meu ver, eu vou seguir o relator pela conversão de diligência, até porque isso também não vai trazer também nenhum prejuízo aí para nenhuma das partes nesse momento. Obrigado, doutor Rodrigo. Dr. Silag? Isso, só queria fazer destacar, né, diante das ponderações do doutor Rodrigo, respeitosamente, que de posse do número da ordem de serviço que o contribuinte dispunha, ele poderia ter feito ele mesmo a consulta ao SF e verificado a sua existência, o seu teor no portal da Secretaria da Fazenda. Então, com relação a ele ter certeza da existência da ordem de serviço, isso ele já poderia ter sanado essa dúvida. Nesse ponto, doutor Silag, só uma dúvida aí, eu estou até tentando acessar aqui, mas o site não está possível acessar. Aparentemente, para quem está de fora, essa consulta à regularidade, à existência da OSF, pressupõe que eu tenha o número e uma senha que ela é disponibilizada na própria OSF, que é fornecida. Então, eu colocaria o número e essa senha de acesso. O contribuinte, até no recurso, ele fala disso. Por que não foi, então, me informado a senha para mim consultar esse tipo de emissão, né, da ordem? Eu até estou tentando entrar aqui no sistema para confirmar, porque eu não me recordo disso, mas aparentemente, pelo menos para quem está de fora do sistema da Secretaria da Fazenda, só o número da OSF não permitiria uma resposta do site. Precisaria de uma própria senha. Essa senha, inclusive, quando o contribuinte ele é informado da existência de uma OSF, o fiscal entrega a ordem de serviço de fiscalização, ele dá a rubrica dele do recebido, e nessa própria OSF consta o número dela e consta também uma senha de acesso, que é o que me permite ir no site e atestar que aquela OSF que chegou na minha mão, ela é legítima e foi emitida de fato pelo órgão competente da Secretaria da Fazenda. Então, me parece que exigiria um pouco mais do que só o número. Eu só não consigo garantir com absoluta certeza, porque, como eu disse, eu não estou conseguindo acessar aqui no sistema. Mas por não ter certeza, né, dessa questão da pesquisa, e pelas outras razões, eu vou manter o meu voto, mas só por isso. Ok. Bom? Obrigado. Obrigado. Doutor Luciano? É verdade, você tem razão. É necessário informar a senha também, né? Eu peguei uma hora de serviço que eu tenho aqui, é necessário informar a senha. Então, acho que com o número da
da OSF com a senha já seria suficiente, né? Não sei, realmente não consegui verificar nos autos se foi informado todos esses dados, não teria como. Isso é objeto de, quando veio a conversão de diligência, o agente fiscal de renda, ele falou, ó, existe a OSF, ela é a número tal, Entendi. e o contribuinte sabe disso porque esse número da OSF constava na notificação fiscal tal. Por oportunidade dessa manifestação, o contribuinte falou, tá, tudo bem, mas primeiro, por que você não juntou, já que ele existe, e segundo, já que é possível pesquisar, por que você não me deu a senha, não me informou qual é a senha de pesquisa? E essa senha não veio junto, né? Então, há uma informação fiscal, possivelmente procedente, porque há um número, então se há um número, não haveria porque não existia essa OSF, só que da parte do contribuinte há um elemento aí de prova negativa, porque ele fala, eu não sei se eu recebi, e isso a gente não pode, só pode inferir, mas não pode afirmar nada, e eu não tenho como pesquisar, porque eu não tenho número, né? Não tenho senha, não tenho número, e enfim. Então fica uma questão que você não consegue garantir nada para nenhum dos lados, e por isso talvez o excesso de preciosismo aí da minha parte para sanear esse ponto e encerrar de vez essa narrativa aí do contribuinte. Perfeito, mas eu ainda né, entendo as razões, né, do relator, mas ainda vou acompanhar o voto divergente. Perfeito. Acho que não havendo mais manifestações, eu encerro aqui o debate. Passo a verificação do quórum. Iniciada a votação. Encerro a votação. Que eu vou indicar o voto vencedor. O que prevaleceu pelo voto de qualidade é a conversão do julgamento em diligência. Eu encerro esse julgamento e passo aqui ao último processo da pauta, Uber Postos, de relatoria do Dr. Silag. Dr. Silag, fica à vontade, viu? Obrigado. Eu vou só registrar primeiro o voto, acho que fica mais fácil de acompanhar. Perfeito. Se você pudesse, por favor, Vê editar. se você já consegue. Já. Obrigado. Já.
Já consta aqui o registro, Dr. Silag. Desculpem a demora. Trata-se de recurso ordinário, compreendendo 5 acusações. A decisão recorrida manteve o auto de infração. Os itens 1 e 5 tratam de... Aliás, o item 1 trata da falta de pagamento do imposto decorrente da apuração de diferença por meio do levantamento fiscal. O item 5 também trata da apuração por meio de levantamento fiscal, mas sem a exigência do imposto, referente a operações não tributadas. E os itens 2, 3 e 4 tratam da falta de escrituração de documentos fiscais. Inicialmente, eu vou, não havendo questões preliminares, eu vou abordar o item 1, que é o mais relevante, que trata da falta de pagamento por meio do levantamento fiscal. Então, só para contextualizar, o contribuinte alega tratar-se de uma empresa especializada na prestação de serviços de instalação de equipamentos em postos de combustíveis e, aliado a essa atividade, ele também presta os serviços de instalação dos equipamentos. Agora, a recorrente afirma que ela não revende materiais, apenas emprega na prestação de serviços os materiais fornecidos pelos próprios clientes, destinatários da prestação de serviço, ou, em alguns casos, fornece os materiais. Porém, o contribuinte alega que todas as suas operações se submetem trata-se de prestação de serviço que se submetem à incidência do ISS. E o contribuinte alega ainda que a acusação referente ao item 1 decorre da interpretação equivocada do fisco de que as suas atividades se identificam com o código de atividade, o CNAE, registrado pelo próprio contribuinte, e, segundo ele, equivocadamente. Ele teria equivocadamente registrado esses códigos que não corresponderiam às suas atividades desenvolvidas. Bom, então, ainda contextualizando, os CNAEs registrados pelo contribuinte, à época dos fatos geradores, o CNAE principal trata da manutenção e reparação de tanques, reservatórios e outros, exceto para veículos. E o CNAE secundário trata de comércio varejista de outros produtos não identificados. Bom, além de se ressaltar que a responsabilidade pelas informações declaradas do próprio contribuinte, sendo que as consequências daí advindas deverão ser sofridas pelo contribuinte, destaca-se que, inicialmente, de acordo com o CNAE informado, os serviços correspondentes a esse CNAE, identificados na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003, que é o item 14.1, trata de lubrificação, limpeza, etc. E no final desse item está destacado que esse serviço faz parte da lista de serviços, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS, que justamente são as peças, os materiais fornecidos pelo contribuinte, objeto da autuação. Bom, agora, de qualquer forma, conforme consta dos autos, observado pela fiscalização, ainda que se levasse em conta não o CNAE registrado, porém o CNAE alegado, que deveria ser o correto pelo contribuinte, ainda assim
esse CNAE, desculpa, antes disso, com relação às atividades de construção civil desenvolvidas pelo contribuinte, também no caso dessas atividades, com relação a essas atividades de construção civil, o contribuinte alegou que, aliás, com relação a essas atividades, elas nem estavam registradas ainda, o contribuinte não tinha um CNAE registrado referente à construção civil nessa época, portanto, nem poderia estar desempenhando tal atividade. Agora, com relação ao CNAE, que o contribuinte alega que seria aquele que corresponderia a atividades por ele desenvolvidas, esse CNAE corresponde a um outro item da lista de serviços, o 14.06, e desse item consta no final, na lista de serviços, que o serviço é prestado, a instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos. Esse serviço é prestado ao usuário final exclusivamente com material por ele fornecido. Porém, conforme o trabalho do fisco, consta do anexo 1 uma relação extensa de centenas de produtos que foram adquiridos pelo contribuinte para fornecimento a esses serviços e portanto, estariam sujeitos, a sua saída estaria sujeita ao ICMS, porém, como resultado do trabalho do levantamento fiscal, concluiu-se que as saídas foram não tributadas. Por quê? Porque não houve, não há documentos de saída, o contribuinte não juntou documentos referentes à saída desses produtos que foram adquiridos por ele, e também não constam esses produtos em inventário, no registro de inventário. Portanto, foi corretamente apurado que não houve saída regular com oferecimento à tributação desses produtos pelo contribuinte. Assim, toda essa relação de produtos consta como objeto da acusação do item 1, que o contribuinte não conseguiu desconstituir essa acusação, apenas produziu alegações. E também com relação às atividades de construção civil, apesar de que à época das operações o contribuinte não havia registrado ainda esse CNAE, de qualquer forma, consta que do artigo 4º do anexo 11 do regulamento, que o contribuinte deveria ter emitido notas fiscais de saída referente às mercadorias enviadas do seu estabelecimento para o local da obra, o que não foi feito. Portanto, também essa conduta corrobora a acusação. E o contribuinte trouxe uma série de documentos volumosos, tentando, na verdade, turbar o julgamento, confundir o julgador, mas não conseguiu desconstituir a acusação referente ao item 1, no sentido de que esses materiais adquiridos para fornecimento junto aos seus clientes de serviços, não conseguiu comprovar a saída e nem que estivessem no seu inventário. Portanto, eu entendo plenamente caracterizada essa infração do item 1. Com relação inicialmente indo para o item 5, a diferença é que os produtos as operações não seriam tributadas e o contribuinte, na verdade, ele se insurge dizendo que estaria incorreta essa acusação, seria nula a acusação do item 5, uma vez que o fisco não poderia ter tributado através do levantamento fiscal essas operações, uma vez que elas são não tributadas. Porém, o que ocorre é que, uma vez apurada a diferença, conforme a relação do anexo 5, relação de produtos constantes das operações objeto do item 5, produtos relacionados no anexo 5, uma vez
apurada a diferença por meio do levantamento fiscal, conforme consta da legislação, essas operações passam a ser tributadas pela alíquota normal de 18%, uma vez que o contribuinte não conseguiu desconstituir a acusação de que as operações teria sido dado saída tributada desses produtos. E indo aos itens 2, 3 e 4, que tratam de falta de escrituração dos documentos fiscais, o contribuinte não nega a ocorrência dessas infrações, apenas procura que sejam canceladas as penalidades. Agora, analisando o adimplemento dos requisitos do artigo 527-A do regulamento, eu saliento que, embora talvez não comprovado, conforme o entendimento de vocês, ou de alguns de vocês, talvez não comprovado o dolo, mas eu entendo que pode se considerar ter havido dolo, uma vez que verificou-se que o contribuinte teve essa conduta em desacordo com a legislação durante 3 anos, quer dizer, reiteradamente, e um volume considerável de operações, centenas de operações ao longo de 3 anos. E, além disso, há também um antecedente referente a um auto de infração que eu menciono, referente à mesma infração. Portanto, entendo que não é recomendável a relevação ou redução das penalidades aplicadas aos itens 2, 3 e 4. E, no mesmo sentido, com os mesmos fundamentos, só um instante. Com os mesmos fundamentos, eu também deixo de acolher o pedido de redução da multa para o limite de 1% do valor total das operações, conforme as operações, o valor das operações nos últimos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto, nos termos do artigo 85-A da Lei 6.374. E deixo de prover os pedidos referentes à redução dos juros à taxa Selic, objeto da súmula número 10, e da valorização, da atualização da base de cálculo do valor da multa, objeto da súmula número 13. Sendo assim, diante de todo exposto, eu conheço do recurso, mas nego o provimento, mantendo integralmente as acusações. Como voto. Obrigado, Dr. Silag. Registro aqui que o voto já consta do sistema. Pergunto se alguém tem alguma consideração, alguma divergência. Não havendo, eu encerro os debates e passo à verificação do quórum. Confirmado o quórum, eu inicio a votação. Encerro a votação. Declaro que o voto do relator foi mantido como conhecido e não provido. Encerro o julgamento e formalmente encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Jailson, por gentileza, encerrar a gravação.
Jailson, me escuta? Jailson, me escuta? Oi, desculpa, falhou aqui. Não tem problema. Você poderia, por gentileza, encerrar a gravação?